Na hora que ela inibe a geração do potencial de ação, ela vai impedir que este neurônio influencie todos esses alvos. Então ele bloqueia toda a comunicação do neurônio. Portanto, a inibição pós-sináptica, ela bloqueia completamente a capacidade desse neurônio se comunicar com todos os seus alvos. Já a inibição pré-sináptica, ela é uma inibição mais seletiva. É quando acontece uma comunicação axonal, fazendo com que esse neurônio que teve um potencial de ação, o potencial de ação se propaga por todos os seus terminais sinápticos e, teoricamente, induziria a liberação de neurotransmissores em todos, influenciando seus 3 alvos. Se a inibição acontece só nesse terminal axonal, somente este alvo fica sem resposta e os demais, né, os demais continuam a receber. Então a inibição pré-sináptica é um mecanismo em que você bloqueia parcialmente a comunicação de um neurônio com alguns alvos, mas não com todos. Vocês conseguem imaginar onde isso pode ser importante? Algum exemplo? Afinação de música. Como que é? Afinação do músico para tocar, por exemplo, ele consegue mexer o dedo. Em que sentido? Bom, pode até ser, mas tenta ser mais específica. Por exemplo, baterista que consegue bater no ritmo, ou guitarrista que consegue fazer um solo com afinação dos dedos. Assim. Eu não sei, pode ser que esteja aí, eu não estou conseguindo captar exatamente aí onde está, mas vamos pegar um exemplo X. Quando você ativa um órgão sensorial, vamos pensar assim. O órgão sensorial, ele vai transmitir informação e essa informação pode atingir diferentes áreas do seu sistema nervoso central. Eu vou dar 2 exemplos só. Um deles é a tomada de consciência daquele estímulo. Um outro pode ser áreas que controlam o que você está prestando atenção. Então como fica um pouco claro isso? Vamos supor que de repente alguém rapidamente abre a porta. Como vocês estavam prestando atenção no professor, aquele barulho da abertura da porta pode assustar algumas pessoas, não é verdade? Sim ou não? Vira mais que vocês vão se... Você está de repente concentrado em alguma coisa, de repente alguém faz um barulho e se assusta. Ou por exemplo, a gente está aqui, imagina se cai um relâmpago, um barulho, de repente se assusta e rapidamente você vira. Pode perceber, toda vez que você toma um susto, você vira o rosto para aquele lugar. Isso é uma coisa inconsciente. Você não vira o rosto para o lugar que você fez um barulho e você assustou, porque você está pensando que você tem que olhar para lá. Isso é gerado através de um mecanismo subconsciente. Se você tirar o córtex cerebral de uma pessoa, incrivelmente ela consegue fazer essa resposta. Uma loucura, né? Mas ela consegue virar a atenção lá para o lugar que está fazendo barulho, porque isso é processado por circuitos subconscientes. Já a percepção consciente do ruído depende de outras áreas. Então é como se a informação sensorial fosse mandada para 2 lugares. Por que toda hora, na voz do professor, vocês não assustam quando o professor fala? Né? Vocês não tomam um susto toda vez que o professor fala. Porque na realidade, quando vocês estão prestando atenção no professor, vocês acabam favorecendo a transmissão pro tomada de consciência e vocês bloqueiam aquela via que poderia te chamar um alerta, porque você já está prestando atenção ali. Mas eventualmente no momento que você está mais distraído, um determinado ruído, ele vai ativar vários alvos e entre um dos efeitos é você virar a atenção para lá. Então, a todo momento pode ser de interesse do seu sistema nervoso bloquear completamente uma via neural, um circuito neural, ou pode ser do seu interesse bloquear o efeito dessa via neural para algumas funções, mas não para outras. E vocês vão ver que isso vai ficar mais claro quando a gente for falar de, por exemplo, sistemas sensoriais e motores. Talvez, olha que coisa curiosa, talvez fique um pouquinho mais claro. Quando a gente sonha, pessoal, vocês sonham que eventualmente vocês estão fazendo uma determinada tarefa.
né? Por exemplo, falando com uma pessoa. Por que algumas pessoas falam e outras não enquanto estão dormindo? Porque, pessoal, olha que coisa interessante. Quando você sonha, é como se você estivesse de fato fazendo aquela tarefa. Em áreas do seu cérebro, é indiferente, é igualzinho à atividade cerebral do indivíduo dormindo e sonhando, do indivíduo acordado fazendo a mesma coisa. Olha que coisa, realmente você está vivendo aquilo lá. Só que por que você não se mexe? Você não se mexe porque aquelas áreas cerebrais que estão sendo ativadas para você, no sonho, vivenciar aquilo, que deveriam recrutar o seu músculo, aquilo não acontece, porque a transmissão para o músculo, ela está bloqueada, enquanto que a transmissão para outras áreas que estão gerando a percepção do sonho, ela está liberada. Então é uma inibição seletiva, que você quer viver a parte cognitiva do seu sonho, mas você não quer manifestar isso através de movimentos. Senão você acordaria, bateria sei lá, na pessoa que está do seu lado na cama e assim por diante. Certo, pessoal? Oi. Como que é, me diga? Quando a pessoa vai acessar o livro, você não está pensando em nada. Mas isso, assim, em qualquer momento, quando você diz aquela coisa que você acorda e não consegue se mexer. Não, tipo, não deve ter aquela hora que alguém tá olhando pro nada, tipo, não tá pensando em nada, claro, parece que o cérebro deu um golpe. Olha, isso aí se chama assistir novela, né? Para a maioria das pessoas. Você fica assistindo novela, você não está pensando em nada, parece. Não, é brincadeira, mas na verdade é que você não está prestando atenção naquilo que você está pensando. Você está pensando. E é curioso isso. Não necessariamente você toma consciência de tudo que você está pensando. Existe uma grande parte do processamento cerebral que é subconsciente. Então, às vezes, quando você está em off, é porque você está numa situação, às vezes, de relaxamento, cansaço e tudo mais, e simplesmente você nem quer prestar atenção no que você está pensando. E acontece a todo tempo com a gente. Às vezes é chato ficar prestando atenção a todo tempo. Então é uma maneira de você desprender, mas não é que seu cérebro não está pensando. Frequentemente o professor, às vezes, às vezes dá umas sacadas nessas. Às vezes você está lá, assim, por exemplo, quase babando, né? Parece que está no Estados Unidos vegetativo, e de repente você tem uma ideia. Já aconteceu isso com vocês? Né? Então, às vezes, por exemplo, o professor está lá sentado no banheiro, pensando na vida, estou nesse estado, eu não estou pensando nada. E de repente me surge uma ideia nesse momento. Na verdade, eu não estava pensando naquilo. Mas é porque essa ideia, ela surgiu de um processamento que está acontecendo. Só que você não estava necessariamente ligado com aquilo. Mas está agindo. E aí, eventualmente, isso toma a sua consciência. Aí você se dá conta de alguma coisa. Tipo, esses estalos que você tem, na verdade. Você está fazendo e de repente você fala, nossa, se eu fizer isso vai ser uma coisa muito legal. Então, de onde surgiu essa ideia? Parece que você não estava pensando exatamente naquilo. Desse processamento paralelo. Tá bom? Subconsciente. Quando você tem aqueles sonhos que tipo, você pula, você vai porque esses sonhos... então, mas isso aí é justamente um estágio do sono. Se o sono está leve e a inibição para o seu sistema motor não é suficiente. Então, eventualmente, você manifesta aquilo que está acontecendo no sonho através de movimento. Por isso a maioria das pessoas falam quando está começando a dormir. Mas você chega a 2, 3 horas da manhã, poucas pessoas falam. Algumas ainda falam, tem gente que é sonâmbulo. Mas assim, quando você vê a maior parte das pessoas que falam um pouquinho, falam ali que está naquele estado, parece uma transição entre a vigília e o início do sono, e nesse momento a inibição dos seus vias motoras ainda está baixa. E eventualmente faz com que você tenha essas coisas, né? Essas reações e tudo mais. O sonambulismo é impedimento de você executar a questão motora daquilo que você está sonhando. Esse é o seu sonâmbulo. Ele tá vivendo o sonho dele. Ele está se mexendo. Tanto é que o sonâmbulo, se você acorda o sonâmbulo, né, e pedir para ele falar o que ele estava fazendo, você vai ver que tem uma relação com aquilo que ele estava sonhando, tem uma relação com aquilo que ele está fazendo. Então, às vezes, o sonâmbulo está lá mexendo a mão. Aí você acorda ele, e aí ele fala assim, não, eu estava cumprimentando uma pessoa, estava sonhando
Então, ele está executando o ato motor daquilo que ele estava sonhando. Tá bom? Porque ele não tem uma inibição dessa vida. Já está acabando, pessoal. Olha lá. Um outro fenômeno que a gente tem que lembrar, que é bem importante, né? Dois, aliás, é a convergência e a divergência. Isso é muito importante, pessoal. Por quê? A divergência é quando este neurônio, que recebe uma determinada informação, transmite isso para vários alvos. Um exemplo de divergência é aquilo que eu falei para vocês do tato, ou de uma sensação auditiva e tudo mais. Quando você recebe informação sensorial, ela não vai só para um circuito neuronal, ela é retransmitida para vários que fazem processamentos em paralelo, que eventualmente estão preocupados com coisas diferentes, como ter a consciência de um barulho, interpretar o significado desse barulho, é um som, é um bicho, é um barulho do ar-condicionado, ou fazer você prestar atenção naquilo que é mais importante naquele momento. Então, o som, ele regula as duas coisas. Então, esse sinal da audição, ele é espalhado para várias áreas do cérebro, e umas estão preocupadas com uma coisa e outras estão preocupadas com outra coisa. Como, por exemplo, para onde você olha. Tem áreas no seu cérebro que são especializadas nisso. Ele quer saber onde é importante você olhar naquele momento, né? E direciona o seu foco para aquilo lá. Tá? A convergência, eu vou dar alguns exemplos, e é um fenômeno igualmente importante. É justamente o oposto. Quando você tem vários neurônios e o sinal desses vários neurônios são integrados numa mesma célula. Vocês conseguem imaginar por que pode ser importante a convergência, pessoal? Alguém dá algum exemplo de convergência? Onde algum efeito fisiológico poderia ser explicado pela convergência? Oi? Então, olha só. Como você vê? A gente não sabe exatamente como a gente vê, né? Vocês não vão ter sistema visual. Então, aqui vai dar uma pinceladinha rápida como que os mecanismos neurais da visão. A visão, ela detecta, a nossa visão não é uma imagem real do mundo. É uma percepção individual. Ah, mas professor, o que é isso? É mais ou menos o seguinte: uma imagem do computador é uma somatória de pixels. E cada pixel é um grau de cor. Pode ser branco, preto, azul, verde. Então é uma variação no tom de cor. Uma imagem JPEG que a gente transmite no WhatsApp nada mais é do que a somatória de pixels. Então essa somatória de pixels na tela do computador gera uma imagem. Não é à toa. Vocês gostam de tecnologia? Ah, compra uma televisão 4K. Uma televisão que tem uma alta resolução. O que é alta resolução? É o número de pixels que tem nela. Então, na vida digital, as imagens são transmitidas informando o que esse pixel, que cor que cada pixel tem. É assim que funciona uma imagem no computador. O seu cérebro não tem nada a ver com isso. Apesar de a gente ver a imagem e ela, nossa, mas é igual a do computador, a nossa percepção é completamente diferente. O que vocês olham é simplesmente contrastes na cena. Exatamente isso. Então você fica preocupado o processamento é tão rápido e subconsciente que você não percebe isso. Mas estudo de visão mostra o seguinte, que, por exemplo, você vai ter um neurônio no seu cérebro, e esse neurônio no seu cérebro, ele detecta a presença de luz em uma parte do seu olho, da sua retina. Então, quando acontece uma luz neste ponto da retina, esta célula dispara. Quando acontece luz numa parte um pouquinho vizinha da retina, este neurônio dispara. E assim por diante. E isso é o que acontece numa área mais simples do seu córtex cerebral. Para que você comece a formar a imagem, que é aquilo que vocês têm a percepção, olha que interessante. Este neurônio aqui, ele recebe informação deste. E ele dispara potenciais de ação somente quando os 4 geram uma linha desse tanto. Então significa que em vez de você agora se preocupar com os pontos, esse neurônio ele é ativado quando uma linha, inclusive nesta inclinação X,
se apresenta numa parte do seu campo visual. Olha que coisa interessante. E para isso você tem